Pelo visto, o fim foi apenas o começo. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Estou gravando esse vídeo exatamente no dia 11 de fevereiro de 2023, dia em que saiu a última tira da aventura diária A Fuga. Essa aventura continua os eventos do arco que nós intitulamos de O Fim do Fantasma e que você pode conferir numa playlist exclusiva aqui no nosso canal, que eu vou deixar linkada aqui em cima. No final da aventura anterior, The Phantom's End, nós vimos que o fantasma e Moz, após a leitura da profecia, continuaram conversando. E o fantasma parte na sua missão de resgatar Savarna. Mas ele afirma para Moz que, com o conhecimento que ele tinha agora, ele iria tomar algumas providências. Ele começa, inclusive, a introduzir algumas alterações no modus operandi que Moz havia descrito na sua crônica. Uma dessas alterações é que ele decide levar Capeto consigo. Ele decide que vai levar Capeto para assim começar a introduzir um elemento de mudança. Isso inclusive nos recorda a questão do efeito borboleta, que é uma coisa muito em voga nas teorias sobre viagem no tempo, que diz que tudo está interligado e que a menor alteração no tempo é capaz de provocar alterações nos resultados. Dessa maneira a gente pode entender que a visão de Moz é efetivamente uma espécie de viagem no tempo em nível cognitivo. A parapsicologia, inclusive, chama essa capacidade que algumas pessoas parecem demonstrar de um conhecimento prévio do futuro, a parapsicologia chama isso de pré-cognição e enfoca exatamente como essa ideia de que a mente da pessoa é capaz de adiantar-se no tempo e assim ter acesso a acontecimentos futuros. Então a gente está diante aqui de uma história que, para ser analisada, tem que ser analisada pelo mesmo viés que a gente analisa as histórias de viagem no tempo. Assim que o fantasma partiu, Moz também pôs em ação o seu próprio estratagema, porque ele tinha dito lá atrás, na aventura The Phantom's End, que a partir daquele momento ele teria que usar as armas do engodo, da enganação, para poder conseguir o seu intento de salvar a dinastia Walker. Mas vamos à história A Fuga. Essa história foi muito simples, porque ela repetiu, inclusive, muitos elementos das aventuras anteriores, apresentando as mudanças que foram provocadas pelo fantasma. Mas a gente vai poder enfocar algumas coisas fundamentais aqui. Nós temos logo de início o fantasma partindo para Gravelines, acompanhado desta vez de Capeto, juntamente com Herói. E ele está pensando o que ele pode fazer para fugir àquele destino. Ele diz que vai achar um jeito de burlar a visão de Moz para que nada de ruim aconteça com Kit e assim um dia seu filho retorne para ocupar o seu lugar de direito como o 22º fantasma. Nesse momento nós temos um vislumbre do esqueleto fantasma. Esse esqueleto havia aparecido lá atrás na aventura A Floresta Longo, na visão que o fantasma teve quando estava sob o efeito das toxinas dos insetos daquela região. Se você não leu essa história, vai lá no blog Fantasma Brasil que ela está disponível para você poder conferir. O esqueleto fantasma se aproxima de um adormecido fantasma que acorda com o rosnado de Capeto e a reação de Herói. Mas nós, os leitores, descobrimos que trata-se de um sonho. O fantasma está sonhando com o esqueleto fantasma, que vem dizer para ele que nada do que ele faça, nada do que ele execute, nenhuma das suas ações vai ser capaz de salvá-lo da cova que o espera. Mas é também uma cena muito interessante em que o fantasma enfrenta esse esqueleto fantasma, que é aquilo, o que qualquer outro homem faria, que seria fugir de uma
aparição dessa, o espírito que anda sonhando ou acordado ou em delírio enfrenta essa visão e diz que nega a ela o direito de falar em nome dos seus ancestrais. Ele inclusive parte para cima da aparição e destrói o esqueleto. Apesar disso, o esqueleto fantasma continua falando, chamando-o de tolo, dizendo que nenhuma das pequenas ações que ele tomar vai interferir no seu destino, dizendo: você não viu nada da profecia, você não viu absolutamente nada, a cova é o seu destino. O fantasma acorda e continua se questionando como é que qualquer caminho poderá levá-lo a uma luta pela vida dele que acabará com a dinastia dos Walker sobre a Terra. E ele tem a intenção de mudar isso, mas como? É então que ele tem uma ideia e até se pergunta: por que eu não pensei nisso antes? Ele percebe que, sendo ou não atingido pela bala, existe uma pessoa que pode alterar tudo, e é a doutora Fajar Kimati, da clínica de medicina veterinária, na qual Savarna o leva de acordo com a visão de Moss. Então o que o fantasma faz? Ele procura o casal Kimati, entra na casa deles, se apresenta, e temos até um momento que o marido da doutora pensa em enfrentá-lo, aquela coisa, mas ele está armado, aquele negócio, e num dado momento diz: olha só, eu só quero conversar. E ele guarda as armas. E ele diz: eu vou contar para vocês uma coisa e com alguma sorte vocês nunca mais me verão de novo. E ele relata para eles o que iria acontecer dali a mais ou menos 24 horas. Que uma mulher chegaria ali com ele, ferido, e queriam pedir que a doutora fizesse de tudo para salvá-lo. Ela até fala: eu sou uma veterinária, eu não posso operar um ser humano. E o fantasma diz para ela a mesma frase que Savarna disse na visão do Moss: você ficaria surpresa com o que pode fazer quando não tem escolha. É muito interessante como o Tony DePaul e o Mike Manley conseguiram unir as duas histórias, textual e visualmente, nessa nova aventura. O que ele diz para a doutora Kimati é o seguinte: não faça tudo o que estiver ao seu alcance para me salvar. Deixe-me morrer. Isso é fantástico, gente. Olha só o espírito de sacrifício do espírito que anda, porque ele sabe que a morte dele vai também auxiliar a poupar a vida de milhões que morreriam de outra maneira, de acordo com a visão do velho Moss. O fantasma deixa instruções para o casal de como deverão fazer caso ele seja levado para ali e ele morra, né? Deixa instruções para que eles entrem em contato pela caixa postal número 7 em Mauitã, enviando a carta para Walker, e que os Bandar irão buscar seu corpo, o cavalo e o lobo. E o fantasma vai conversando com o Capeto, que pode não ser um final feliz, tão feliz assim, mas não vai ser tão terrível quanto aquele que Moss contou. Entretanto, o fantasma não vai se fiar apenas nesse seu plano B, ele vai continuando ao longo da história, inserindo alterações, e ele já começa a perceber as mudanças na linha temporal. Por exemplo, quando ele encontra um lugar onde ele vai deixar Herói, ele lembra que Moss disse que ele deixava Herói ali à noite, e quando ele deixa Herói ainda é dia. Então ele começa a ver que algumas mudanças já estão ocorrendo. Ele até nota, por exemplo, que na visão de Moss ele não via Gravelines, na prisão de Gravelines, porque havia umas árvores no caminho. No entanto, ele está vendo as torres de Gravelines. E ele pensa: é você, não é, Capeta? É você, amigão. O simples fato de ter você comigo pode mudar tudo para melhor. Não faz mal a gente ter esperança nisso, correto? O fantasma se recorda de que Moss disse que a entrada dele em Gravelines foi tranquila, e ele não vê por que alterar isso. Ele faz basicamente a mesma coisa. Vai até a casa de um caminhoneiro, pega os sinalizadores no seu caminhão, deixa no meio da estrada e aborda dois guardas de Gravelines que estavam voltando para lá, porque eles param por conta dos sinalizadores e veem que não tem acidente nenhum. E aí o fantasma se apresenta dizendo: é claro que há. A comparação dos quadros assim tá muito bacana, porque a gente vê como o Mike Manley conseguiu ao mesmo tempo respeitar o que ele já tinha feito, mas acrescentar algumas informações
informações visuais novas, como por exemplo a presença de Capeto. Praticamente do mesmo jeito que na história original, o fantasma entra tranquilamente em Gravelines e vai passando pelos corredores. Não há grandes mudanças na história nesse momento, né? A gente tem um longo tempo nessa história em que as coisas vão acontecendo basicamente do mesmo jeito que já haviam acontecido em Destruição e Ruína em Gravelines, na aventura original em que Moss narra a sua visão. E isso é interessante porque, apesar das coisas acontecerem basicamente do mesmo jeito, a gente não vê repetições exatas dos quadros feitos ali. O Mike Manley, inclusive, desenha as mesmas cenas com pequenas alterações no ângulo, pequenas alterações no ritmo, e isso acaba concedendo um dinamismo muito grande para as duas histórias. Até mesmo a reação de Savarna ouvindo os gritos dos soldados é exatamente a mesma que ela teve na história original, em que ela percebe que o fantasma veio buscá-la e ela chama por ele. O fantasma então finalmente se apresenta para Savarna e ela fala: você veio, eu sabia que você viria. E ele diz: você e o velho Moss. E só um dos dois acha uma boa ideia. Adivinha qual? E é a partir daqui, mais especificamente da tira de número 56, publicada no dia 6 de dezembro, que as coisas realmente começam a tomar um novo rumo. Quando o fantasma fala para a Savarna que tem que lhe fazer uma pergunta antes de deixá-la sair da cela. Se você acompanhou a história original, sabe que o fantasma vai perguntar para ela se ela já está cansada da vingança, se já chega de vingança. Mas não é essa a pergunta que o fantasma vai fazer dessa vez. Enquanto repensa sua pergunta, o fantasma ouve os clamores dos outros prisioneiros de Gravelines. Prisioneiros esses que são efetivamente inocentes, estão presos ali de maneira injusta pelo regime fascista de Ródia. Enquanto Savarna está presa por crimes que ela realmente cometeu, ela cometeu o crime de assassinato contra oficiais rodianos, ali você tem pessoas como intelectuais, professores, soldados que combateram o fascismo, e todos eles pedem que o fantasma os leve. Eles lutavam pela democracia e foram assim presos por esse regime totalitário que existe em Ródia. O fantasma sabe que ele não pode tirá-los a todos ali, pois eles seriam massacrados antes de conseguir sair. E é uma coisa que ele lamenta. Ele diz: se eu pudesse, eu levaria todos comigo. Mas eu não posso. O fantasma então se dá conta de que não adiantava ele perguntar para Savarna se ela havia desistido da sua vingança, porque o futuro iria mostrar que ela não havia desistido e que ela teria mentido para ele. Ao invés disso, ele prefere pedir que ela lhe faça uma promessa. Que ela prometa que caso ele seja alvejado, caso ele tombe durante a fuga, ela vai continuar sem olhar para trás. Ela não vai tentar salvá-lo. Ela não vai voltar para buscá-lo. Olha só o que ele está tentando fazer. Ele está efetivamente tentando burlar o destino. E isso é uma exigência que ele faz a ela. Ele exige que ela prometa que não vai olhar para trás, que vai deixá-lo. E que isso é muito importante, mais do que ela pode imaginar. Ela promete, ela diz para ele: se você tombar, eu o deixarei para trás. E aí ela pensa: eu não vou. Mas ele não sabe disso. Mais uma vez a aventura continua mais ou menos como a anterior, com o fantasma e Savarna sendo atacados nos corredores de Gravelines, tendo que abrir o seu caminho à bala, tendo que realmente fugir, e eles conseguem chegar até o pátio. É quando Savarna vê os veículos blindados. Olha a referência à história anterior. E ela diz: olha, um veículo blindado, deve haver armas lá dentro, um poder de fogo de verdade. E o fantasma responde que não, que eles não vão abrir caminho explodindo. Eles vão por terra, eles vão caminhar até a cerca, não vão sair pelo portão principal. É o fantasma buscando burlar o destino. E ele fala para ela: fique perto que eu vou tirar nós dois daqui inteiros. Nesse momento, Savarna abre um dos caminhões e encontra exatamente o que? O mesmo lança-granadas que ela tinha pego lá na visão do velho Moss.
É muito interessante. E ela se senta lá num carro blindado, aberto, né? Que ela fala, ó, isso aqui é rápido, é veloz, é leve, né? E comigo no assento do artilheiro, ele é mortal, é o nosso estilo. Vamos atravessar o portão principal, né? Aquela coisa. E aí você tem, assim, né, várias falas da Savarna repetindo que ele deveria estar com ela, que no fundo ele a ama. E nós vemos o fantasma falando assim: o seu destino com Jampa pretende corrigir o curso que eu estou tentando alterar. Esta noite está tentando acontecer exatamente como Moss disse que iria. Existe uma teoria entre as questões de viagem no tempo que diz o seguinte, que determinados acontecimentos não podem ser alterados. Quando se trata de viagem no tempo, você só tem teoria. Uma delas diz isso. Uma delas diz que não importa o que você faça, determinados acontecimentos não podem ser mudados. Quem de repente quiser ver um exemplo disso, tem uma adaptação de Máquina do Tempo com Guy Pearce no papel principal, em que ele por diversas vezes tenta salvar a vida de sua amada e ele nunca consegue. É como se isso fosse um evento que teria que acontecer de um jeito ou de outro, não importa as alterações que ele faça. Essa é uma das teorias envolvendo viagem no tempo e se aplica aqui ao caso de uma visão. O fantasma ainda pensa em ceder à ideia de Savarna porque ele se lembra que, segundo Moss, eles atravessam o portão principal incólumes. Ele só era ferido por um soldado que estava a pé. Então ele pensa, talvez se a gente abandonar o carro antes disso, a gente tenha alguma chance. É nesse momento que eles resolvem partir. Mas Capeto não aceita. Capeto está olhando fixamente para algum ponto além da cerca. Quando o fantasma se aproxima, Capeto faz algo que nunca, em nenhum momento nas histórias do fantasma, Capeto já havia feito. Capeto rosna para o fantasma. Capeto mostra-lhe os dentes. É como se Capeto estivesse reagindo a algo que nós, leitores, não sabemos o que é, nem mesmo o próprio espírito que anda. Depois Capeto se acalma, mas o fantasma percebe que Capeto estava dizendo para eles algo na única língua que ele conhece. O fantasma e Savarna começam a caminhar pelo terreno de Gravelines. Eles não vão pelo portão principal, eles vão tentar atravessar a cerca por um caminho pouco percorrido. E Savarna está lá, né, com sangue nos olhos, querendo, porque ela está querendo, né, usar lá a arma que ela pegou. Ela diz que ela tem que enfrentar essas pessoas, que ela sente isso nos ossos. A gente percebe como Savarna se tornou uma pessoa até meio desequilibrada. A sede de vingança dela é tão grande que ela sequer pensa, raciocina direito no que ela está fazendo. E então o fantasma diz para ela que eles vão sair seguindo o Capeto. O Capeto está mostrando o caminho. E eles vão andando por uma parte descampada que fica dentro do perímetro da prisão, mas é bem deserta, uma estrada longa até a cerca, né? Um caminho longo até a cerca, e ninguém pensaria que alguém fugiria por ali. E o melhor é que esse caminho também está envolto numa espécie de neblina. Os próprios guardas que estão numa das torres ali perto dizem que há caminhos mais curtos até a cerca, que quem estiver fugindo naquele momento não vai passar por ali. E Savarna nessa hora aponta o lança-granadas diretamente para essa cabine de vigilância. E é quando o fantasma sustém a mão dela e diz: para, nós temos companhia. E qual é a nossa surpresa? 2 guerreiras Bandar. O fantasma percebe que Moss fez algo que tinha prometido não fazer. Ele contou. Nós sabemos, o fantasma não sabe, mas nós sabemos que Moss, ao final da aventura anterior, entrega a sua crônica nas mãos de Diana. Então, o que será que ainda vem por aí? A gente ainda não sabe. As 2 batedoras Bandar avisam ao fantasma que elas não estão sozinhas ali, que a nação Bandar caminha com elas. Gente, é uma cena fantástica em que nós vemos diversos guerreiros Bandar chegando em auxílio ao fantasma, enquanto as 2 batedoras estão ali para fazer exatamente esse trabalho de ver
o perímetro, ver a frente, elas vão na vanguarda. Aqui eu tenho que bater palmas para Tony DePaul e Mike Manley por introduzirem o conceito de duas mulheres guerreiras, porque afinal de contas, essa noção de que as mulheres não guerreiam, de que as mulheres elas ficam à parte, isso é uma noção muito ocidental, diga-se de passagem. A gente sabe que em outros lugares, em civilizações mais tradicionais, isso não se reflete. As mulheres guerreiam junto com os homens. Não sei como é que não apareceu alguém para dizer que é lacração do Tony DePaul, né? Porque agora todo o pessoal tem esses problemas de dizer que as coisas são lacração. E o fantasma fala para Savarna, elas vieram na frente para verificar o terreno, né, para lidar com qualquer ameaça a quem está vindo lá atrás. Se você tivesse atacado aquela torre, você teria dado a nossa localização. E esse não é o jeito Bandar. As duas guerreiras, então, cuidam dos guardas que estão na torre de vigilância, usando as flechas envenenadas. A gente sabe que as flechas envenenadas dos Bandar tem um poder mortal praticamente automático. Um único arranhão é capaz de matar um homem em uma fração de segundos. E assim os dois guardas lá da torre acabam sendo mortos pelas flechas das guerreiras Bandar. Tudo leva a crer que agora sim eles vão poder sair com tranquilidade. É nesse momento que o fantasma ouve um som e percebe que Savarna estragou todo o plano. Ela simplesmente parece não aceitar sair dali sem enfrentar os rodianos. O fantasma até fala, claro, por que a gente iria querer escapar daqui silenciosamente quando a gente pode lutar para sair? Que ideia que eu tinha. A explosão da torre atrai diversos rodianos, diversos soldados para o local onde eles estão. Enquanto Savarna diz que não vai sair dali, ela é grata ao fantasma por ter tirado ela de sua cela, mas ela não vai sair dali sem enfrentar os seus captores. E então o fantasma pensa, eis onde a profecia de Mos volta ao curso. O seu destino na cidade da montanha permanece comigo, sendo alvejado aqui hoje. É mais uma vez o tempo, né? Aquela coisa da linha temporal, tentando corrigir, mostrar que algumas coisas não podem ser alteradas. Os guerreiros Bandar que estão à distância, ao ver a explosão, acreditam que o fantasma está enfrentando o inimigo. E realmente é o que vai acontecer. O fantasma ainda briga, né? Ainda chama a atenção da Savarna e fala que ela sabe que o conceito por trás de uma fuga é sair incógnito. E ela diz, em geral mas você me conhece, eu quero atirar neles. A gente percebe como essa personagem, né? Como ela mudou desde que nós a vimos pela primeira vez. Ela que era uma mulher ponderada, embora ardorosa na luta contra a pirataria, ela se torna uma pessoa totalmente descontrolada nesse sentido. Mas o fantasma também tem tempo para pensar o seguinte, que tem uma coisa boa, né? Com os guerreiros Bandar ali, a Savarna não vai ficar sabendo do paradeiro do chefe de polícia Jampa. Olha como é que a gente está nessa corda bamba entre o destino acontecendo e não acontecendo, entre a profecia de Mos se realizando e não se realizando. O fantasma, Savarna e as duas guerreiras Bandar enfrentam os soldados rodianos que se lançam contra eles. É uma sequência fantástica, impressionante, em que armas de fogo e flechas voam para todos os lados. A gente tem inclusive um quadro lindo do fantasma, né, sendo flanqueado pelas duas jovens guerreiras Bandar. Eu achei linda essa ilustração, ficou uma coisa realmente muito bonita, e eles conseguem botar os soldados rodianos em fuga. Nesse momento chegam os demais guerreiros Bandar, e é quando o fantasma diz assim, quando vocês disseram que a nação Bandar estava com vocês, eu não pensei que vocês estavam se referindo a toda a nação Bandar, porque realmente são vários guerreiros os que nós vemos aqui, alguns mais definidos, outros se diluindo nas sombras, e é então que o fantasma tem uma ideia. Ele percebe que agora ele pode salvar mais do que apenas Savarna. Ele percebe que a presença dos Bandar ali não se destina a salvar apenas um homem, ele, mas que ele agora pode salvar os outros prisioneiros em Gravelines.
Ele percebe que a chegada dos Bandar faz com que a profecia tome um novo rumo para ele e talvez para outros, os inocentes presos em Graveland que de outra forma eles teriam deixado para trás. E ele se questiona o quanto disso é a profecia acontecendo de uma maneira que nem mesmo Moss saberia. O quanto disso não será algo que é o grande bem oculto por trás das ações daquela noite. A história termina com o fantasma falando para Babudan que agora o destino os leva a tirar todos os inocentes dali. E é assim que termina a fuga e já vai se anunciando a aventura seguinte, Dungeons Undone, quer dizer, seria Calabouços Desfeitos, que é a próxima aventura desse arco contado por Tony DePaul. Aliás, Tony DePaul já tinha dito no blog dele que esse arco, O Fim do Fantasma, deveria ter pelo menos mais uma ou duas aventuras diárias. Nós acabamos de ver como termina a primeira delas. Vamos ver como vai se desenvolver a segunda. Você pode acompanhar essa aventura no blog Fantasma Brasil, mas você também pode lê-la aqui no canal. Eu vou colocar ela quadro a quadro aqui num vídeo para que você possa acompanhar. É só você ir lá na nossa playlist Histórias Animadas para poder acompanhar essa história na íntegra com uma bela trilha sonora. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo as suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. Você vai ter o meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?